Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações. Os eventos de hoje estão dedicados ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma unidade de pesquisa vinculada ao MCTI. Veja a nossa programação em snct.mcti.gov.br. O nosso encontro de hoje, o assunto são aplicações de machine learning na indústria, no esporte e em biotecnologia. Para esse bate-papo, nós vamos contar com a presença de Andrea, Carla, Cláudia e Renan, para falar sobre projetos de pesquisa e desenvolvimento que fazem uso de técnicas de machine learning. Esses pesquisadores vão trazer exemplos práticos relativos ao uso dessas técnicas para a gestão de incertezas na indústria, a identificação de talentos no esporte. A Andrea Regina Nunes de Carvalho é doutora em Engenharia de Produção pela PUC do Rio, com mestrado e graduação na mesma área, e é pesquisadora do INT desde 1994. A Carla Patrícia Guimarães possui graduação e licenciatura em Educação Física e Desportos pela UFRJ, mestrado em Biociências da Atividade Física, também pela UFRJ, e doutorado em Engenharia de Produção, também pela UFRJ. Atualmente é tecnologista sênior do INT. A Cláudia Maria Luz Lapa Teixeira possui graduação em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Biológicas e doutorado em Ciências Biológicas, ambas pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisadora do INT também. Renan Baltar Ferreira é graduado em Engenharia de Produção na Universidade Estácio de Sá e atualmente é bolsista do Instituto Nacional de Tecnologia. Bem-vindos. Eu passo a palavra aos nossos convidados para esse bate-papo na tarde de hoje. Ok. Boa tarde. Sou a Andrea. É um prazer estar aqui, uma oportunidade única, né? Muito legal da gente estar aqui nesse bate-papo, um assunto tão interessante, né? O machine learning, com as aplicações em 3 áreas muito diferentes. Vamos falar sobre a indústria, aplicações na indústria, no esporte e na biotecnologia. Eu tenho aqui alguns slides que eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que eu já posso, né? Vou passar aqui. Lívia vai compartilhar os slides. Ou sou eu que compartilho? Só você entrar na sua apresentação. Posso passar? Tá ok assim? Tá ok, pode seguir. Estão vendo a apresentação? Estamos sim, pode seguir. Posso seguir? Ok, obrigada. Pois bem, coloco aqui os nossos contatos, né? Eu acho que é muito interessante a gente estar falando aqui de 3 laboratórios, né? Eu e Renan estamos no laboratório de simulação e otimização de sistemas produtivos, a Carla no laboratório de tecnologia assistiva e inclusão e Cláudia no laboratório de biotecnologia e microalgas. Para começar, eu acho que o razoável seria aqui, então, definir, né, o que é essa história toda aí do machine learning, né? A gente está falando de uma área do conhecimento que está dentro aí da inteligência artificial, né? A gente está falando de algoritmos que são capazes de aprender, né? Acho que é um tema assim, eu fiquei muito fascinada com esse assunto, né? Quando eu me aproximei do machine learning. Eu até gostaria de deixar claro que nós todas somos pesquisadores interessados no tema. Ninguém aqui é especialista no tema, né? A gente está vendo isso como uma oportunidade para melhorar as nossas pesquisas. Acho que é um tema assim, que pode enriquecer muito os nossos trabalhos, né, os nossos projetos de desenvolvimento, as nossas pesquisas, né? Mas voltando aqui à questão do machine learning, né, a gente vê aqui 3, digamos, paradigmas dentro do machine learning, né? Existe aqui o aprendizado supervisionado, né, o supervised learning, né, que você tem aqui, em geral, problemas aqui de classificação e regressão, né? Problemas de regressão, a gente poderia falar, por exemplo, da previsão de demandas, né? Os problemas de classificação, poderíamos falar de diagnósticos, né? Nos problemas não supervisionados, né, a gente poderia falar, por exemplo,
de problemas de clustering e de redução de dimensionalidade, né? Quando a gente trabalha com problemas que tem muitos dados, né, o Big Data, por exemplo, técnicas de redução de dimensionalidade são muito úteis para problemas dessa natureza. Quando a gente está falando de clustering, né, a gente pode estar falando, o Renan, inclusive, vai mostrar um exemplo disso, né, de você identificar, por exemplo, grupos, né, vamos supor, se você quisesse segmentar aí os seus clientes, né, é uma das aplicações aí de técnicas de clustering. E, por fim, existem também, né, o aprendizado por reforço. Isso aqui é muito usado em games, né? Aí o paradigma aqui está muito mais em cima, por exemplo, o paradigma de você trabalhar com reforços, né? Você tem ali aliás, como é que eu posso falar? Você trabalha com algum tipo de ganho, né? E como é que eu posso dizer? Estou me enrolando aqui para explicar, até porque isso aqui é uma área, para mim, bem inovadora, né? Mas eu estou me referindo a, por exemplo, quando você, nos games, né? Quando você tem uma situação que você tem um objetivo, tem ações, e aí o algoritmo vai aprender a partir das respostas que ele vai te trazer. Enfim, o machine learning é aí existe aí uma infinidade aí de possibilidades. O que eu quero dizer agora é o seguinte, meu tema aqui é para falar da indústria, a motivação para o uso, né? Qual é a motivação do uso do machine learning na indústria? Nesse contexto, a gente tem aqui um contexto de avanços, né, tecnológicos, onde você tem uma disponibilidade de dados muito grande, você tem aqui capacidade de armazenamento, os softwares de baixo custo, você tem a maturidade da gestão. Hoje em dia, você vê, por exemplo, que as empresas estão percebendo o valor, né, que os dados têm, né? Isso aqui realmente assim, acho que estão começando a perceber essa questão. Por outro lado, você vê um chão de fábrica, onde você tem uma variedade de produtos muito grande, você vê aqui uma variabilidade nos processos, a volatilidade dos ciclos de vida, a velocidade das informações, o volume dos pedidos, né? Tudo isso cria o quê? Uma complexidade para você lidar, né, com essa questão, né? Então, por que não usar o machine learning a nosso favor, né? Por que não usar o machine learning a nosso favor, né? Eu acho que existe um gap muito grande aí entre a teoria e a prática. A gente vê assim, muitos estudos ainda sendo feitos pela academia, mas eu acho que ainda tem um espaço muito grande. Eu acho que o INT tem um papel muito importante, né, nesse sentido, né? Eu acho que o INT pode fazer essa ponte, né? Fazer essa ponte. E o nosso laboratório está muito motivado para isso, né? A gente está muito motivado para isso. É um tema novo, mas é um tema que eu acho que tem muito espaço aí na indústria. A questão toda fica também agora como fazer, né? Como você aplicar esse tipo de ferramenta para te beneficiar, né? E aí eu acho que vem algumas perguntas, né? Por exemplo, para que tipo de problema, né? Para que tipo de problema o machine learning poderia aí nos ajudar, né? Eu tirei esse gráfico, né? Esse levantamento a partir aí de um artigo que na verdade é uma revisão, né, que foi feita a partir de trabalhos muito recentes, né? Uma revisão que foi feita agora esse ano. Que você tem, então, o uso, né, do machine learning em vários tipos de problemas dentro da indústria, né? Do que a gente vê aqui, o que mais aparece é para o planejamento, né, e a programação da produção, né? Você usar o ferramental do machine learning para você precisar incertezas nos parâmetros usados no planejamento, né? Eu acho que isso aqui é o que mais aparece nesses trabalhos de aplicação de machine learning na indústria. Por outro lado, existem também outras aplicações, né? Por exemplo, para você estimar tempos, para você, por exemplo, na questão dos projetos de produtos, né? De você poder, a partir de requisitos de dos produtos, você poder, então, identificar quais são os processos produtivos por onde o produto precisaria passar, né? Olha só que interessante, fazendo uma ponte, né, entre essas informações, entre esses processos, né, de projeto e processo, no controle de estoque, na distribuição, no processo,
no processo de controle e monitoramento do chão de fábrica, você pegar informações do chão de fábrica, né, para você eventualmente ajustar parâmetros dos seus equipamentos, né, no controle de qualidade, né, para você descobrir quais são as causas dos problemas, né, as causas dos problemas, e na manutenção, né, na manutenção também, né, para você poder fazer uma análise preventiva e preditiva, para você poder avaliar, por exemplo, definir a data, né, que você eventualmente deveria fazer a manutenção de um determinado equipamento crítico, né. Veja só, uma porção de possibilidades, né. Enfim, isso aí são algumas das possibilidades. Aí a gente não está cobrindo tudo aqui, né? Mas para isso eu preciso de quê? Eu preciso de dados, né? Assim, acho muito difícil a gente fazer um trabalho nessa linha sem trabalhar com dados. E quais são os dados, né? Onde é que estão os dados dentro do chão de fábrica, dentro da empresa, né? A gente tem aqui tem os sistemas de informação da empresa, tem lá o sistema corporativo, né? Eventualmente tem uma camada MES, né? Tem os sistemas, os simuladores, enfim, existem dados ali espalhados na minha fábrica, eventualmente até em planilhas, né? Por outro lado, existem empresas que já investiram em sensores, equipamentos, né? Que tem aí sensores acoplados, eventualmente até poderíamos até falar em internet das coisas, né? E esses sensores também estão capturando dados ali do processo produtivo, né? Tem os consumidores também, né? Os consumidores lá nas plataformas de e-commerce, nas mídias sociais, né? Também estão ali alimentando os dados, né? Esses dados certamente podem ser úteis para a indústria, né? Dados provenientes dos produtos, né? Durante o processo de produção, né? Também são informações que poderiam vir. E dados artificiais gerados aí por computadores, eventualmente simulações que poderiam também abastecer o quê? Esses modelos, né? Reparem, né, que uma parte, né, do machine learning, né, depende muito de dados para aprender. Isso foi uma das grandes sacadas, eu acho, assim, uma coisa que eu nunca tinha imaginado, né? O modelo, ele é construído a partir dos dados, né? Então, quanto mais alimentado ele mais ele aprende com aquela realidade e melhores as respostas que ele vai poder te dar no futuro, né? Então, reparem, se eu acho que eu tenho, né? Qual é o meu problema, né? Eu já vi trabalhos assim, que você poderia, eventualmente, até classificar as oportunidades, sabe? Você olhar, assim, quais são os reais benefícios, como é que aquela empresa vai se beneficiar, qual é o valor que aquela aplicação do machine learning vai trazer para você, mas, por outro lado, a gente tem que avaliar também a dificuldade, né? A dificuldade de você implantar, quer dizer, você já tem os sistemas ali, isso aí vai ter um custo, certamente, né? O que você já tem de dados, né? Então, essa é uma questão muito importante na hora de desenvolver um projeto dessa natureza na sua empresa. Por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês um dos nossos projetos, inclusive esse foi aprovado recentemente pela FAPERJ, projeto intitulado Planejamento da Produção via Otimização Data-Driven, né? Reparem, essa expressão aí do Data-Driven é justamente porque é orientada a dados. É você pegar a otimização e juntar aí com a questão dos dados, né? Isso é feito combinando, né, a programação matemática com as técnicas de machine learning, né, de aprendizado de máquina, né? Só para contar uma historinha, né? Esse gráfico aqui da esquerda é um gráfico. A curva em vermelho foi o planejamento, né, que um determinado gestor fez ali do processo produtivo. A curva em azul foi o que de fato aconteceu, né? E aí reparem essa diferença, né? Isso, na verdade, o que aconteceu? Ele foi muito otimista, ele achou que as coisas iam acontecer de um jeito, na verdade não aconteceram, esse projeto atrasou e para a empresa isso foi realmente muito ruim, porque teve que pagar multa e tudo mais, né? Então, como é que a gente lida com esse tipo de coisa, né? Dentro desse projeto, né, que se originou dentro de um contexto de doutorado, né, a gente desenvolveu um modelo matemático, um modelo de otimização sob incerteza, né? Dentro desse modelo,
você consegue incorporar as incertezas no processo. Então, só olhando aqui a figurinha agora da direita, vocês podem ver, por exemplo, se eu soubesse exatamente os tempos, né, de uma determinada atividade, esse meu gráfico não estaria cheio de pontinhos azuis. Eu teria, assim, um único ponto, né? Se tudo fosse muito certinho, né? Se a gente conhecesse muito os nossos processos, se eles não tivessem essa variabilidade que eles têm, eu teria um único pontinho azul. Só que o fato é que esse ponto, ele não é um só, né? Varia. A cada hora eu tenho uma informação. A otimização sob incerteza, o que ela faz? Ela já, de certa forma, ajuda a modelar essa informação. Então, por exemplo, esses losangos que estão aqui, eles vão, então, delimitar a incerteza, né? E era isso que a gente tinha feito. Só que reparem que uma boa parte desse losango, ele tá vazio. Na verdade, eu não fui muito eficiente na hora que eu incorporei a incerteza no meu modelo. Eu poderia ter sido mais. Quanto maior o losango, mais cara é a minha solução. E eu não quero fazer isso, eu quero ser mais precisa. E aí é que entra o machine learning, né? Então, aqui, não sei se vocês estão vendo, agora eu delimitei aqui de uma área um pouquinho menor. Então, a ideia toda é como é que eu posso usar machine learning para delimitar aí a minha incerteza de uma maneira mais eficiente, né? Então, eu acho que essa é a ideia, né? De você combinar aí as duas técnicas, né? E o nosso laboratório está agora muito focado nessa questão, né? Então, isso aí é um dos nossos desafios, né? Dentro dessa área da engenharia de produção, de modelar esse tipo de coisa. Enfim, essa aí é a minha parte, é o que eu tenho para compartilhar. Eu vou passar a bola agora para a Carla, que vai falar um pouquinho sobre aplicações na área do esporte. Obrigada. Boa tarde. Eu vou fazer a minha apresentação. Estão conseguindo ver direitinho? Sim, tudo certo. Então, ótimo. Então, eu agradeço muito o convite, né, para apresentar o trabalho que nós estamos realizando, né? A minha abordagem vai ser a aplicação das técnicas de machine learning no esporte. E eu vou começar fazendo um pequeno histórico, né, do nosso trabalho e do trabalho do INT, e especialmente junto com uma comunidade da região metropolitana do Rio, e dentro de um espaço que foi cedido, disponibilizado por um grande projeto social chamado Instituto Mangueira do Futuro. E esse espaço nos permitiu a instalação das tecnologias de análise biomecânica que estavam disponíveis no nosso laboratório de tecnologia assistiva e inclusão da divisão de design industrial do Instituto Nacional de Tecnologia. Então, aqui vocês têm a figura da entrada, né, do nosso espaço, lá dentro do que eles chamam de Vila Olímpica da Mangueira, tá? Que é um projeto que atende a comunidade, uma imensa comunidade do Rio de Janeiro, de crianças a idosos. Tá? Então, esse é o nosso espaço. E aqui você já tem no seu lado direito, né, esse galpão de 100 metros quadrados, onde estão instaladas as nossas tecnologias de análise biomecânica. Tá? E eu vou discorrer um pouco mais, mas antes eu acho importante definir o que é a biomecânica. Né? A biomecânica, na verdade, é a aplicação e estudo, né, da mecânica, né, é uma área da física, no corpo humano ou nos ambientes vivos, tá? Dentro das suas estruturas, procurando estudar o comportamento dos seus movimentos, tá certo? Mas a biomecânica, por si só, ela usa um ferramental, tá? Então, o que ela usa para fazer os seus estudos? Ela usa a antropometria, né, medidas do corpo, né? E a gente fez várias medidas, né, com as atletas, da altura, estatura, envergadura. Usa cinemetria, que é o estudo do movimento, a coleta do movimento, que tem vários tipos de equipamentos que fazem, nós utilizamos, vocês vão ver, câmeras, tá? Temos a eletromiografia, que não foi utilizada no nosso estudo, e temos a dinamometria, na qual nós utilizamos tanto a questão da força máxima, como também a aquisição através de plataformas de força. Esses dados todos que nós coletamos nos geram um modelo biomecânico
que depois, dependendo do foco do seu estudo, pode ser aplicado no esporte de alto nível de rendimento, como vocês vão ver, no esporte escolar e atividade de lazer, na prevenção e reabilitação e orientação à saúde e as atividades de cotidiano do trabalho. Ok? Aqui só para apresentar algumas áreas fora do esporte na qual estamos trabalhando, né? Até para dar uma noção desse trabalho que nós estamos realizando. Aqui, por exemplo, do seu lado esquerdo, você tem um estudo que está sendo feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que é uma análise de um equipamento que nós temos que rastreia o olhar, e isso permite que a gente use esse equipamento no rastreamento em testes cognitivos com idosos com declínio cognitivo. Tá? Então, que coisa interessante, você aplicar essa tecnologia para estudar os idosos, né? E o envelhecimento. Do seu lado direito, nós temos a avaliação, por exemplo, desse mesmo ferramental no estudo de tecnologias assistivas, por exemplo, para a mobilidade, como é o caso do andador, por exemplo, em diferentes atividades de elevação, sentar e levantar, na caminhada, e vendo quais são as dificuldades que esse usuário tem na hora do uso desses implementos, que é uma coisa interessante. Então, isso se chama avaliação de uso, tá? Também temos uma aplicação, não no esporte em si, mas no paradesporto também. Né? Nós temos trabalhado com uma associação, denominada Associação Vencedores Adaptados, que é presidida por um atleta paralímpico, né, campeão na China, o Claudemir dos Santos, e nós vemos trabalhando com um desporto de alto nível, né, no paralterofilismo. Então, aqui acima você tem uma para-atleta, né? Ela é considerada a mulher mais forte do Brasil, tá? Na elevação, e também trabalhamos com desporto adaptado, tá? Fazendo análises tanto da antropometria como da força máxima desses atletas, ok? Agora vamos começar o nosso estudo, a minha aplicação direta. Como foi essa aplicação dentro da área do desporto, né? A gente escolheu, na verdade, o desporto basquete, e especialmente o basquete feminino, né? Pelo contato que a gente tinha dentro desse projeto social, e a gente sabe que o Instituto Mangueira do Futuro é um celeiro de atletas, né, de basquete feminino, seja para o esporte de uma forma geral, seja para a seleção brasileira. Tá? Então, nós aplicamos as mesmas tecnologias que agora eu vou especificar mais. Tá? A primeira tecnologia foi a captura de movimento, na qual nós utilizamos um sistema óptico eletrônico com 18 câmeras. Se você olhar do lado esquerdo, você vai ver uma atleta fazendo um movimento de arremesso. E se você olhar no lado direito, esses movimentos já estão sendo capturados automaticamente por esse sistema óptico. Você não precisa de cabos, nada. As câmeras emitem um feixe de infravermelho e a atleta tem sensores luminescentes em pontos anatômicos específicos do seu corpo. Então, esse sistema reconhece automaticamente e você já tem, então, o modelo dessa pessoa realizando esse movimento capturado. E depois isso é processado para gerar os dados importantes dentro da área da biomecânica chamada cinemática, que estuda a descrição, né, a causa, como é o comportamento do corpo desta atleta ou desta aprendiz, né, do basquete, né, para que a gente possa analisar se já estão cometendo os erros ou não, ok? Também utilizamos um outro sistema concomitante, que é um sistema de rastreamento do olhar. É um óculos, né, que ele tem câmeras. Então, ele tem câmera tanto na visualização do objeto à frente, como você observa do seu lado direito, né, aquela bolinha olhando uma determinada pessoa, como também esse sistema de rastreamento permite também analisar o movimento ocular. Tá? E, com isso, a gente pode aplicar a determinados fundamentos de basquete para ver se no aprendizado, né, essas atletas estão seguindo exatamente o que a técnica propõe na hora da execução daquele fundamento. É interessante notar que nós analisamos vários fundamentos, e tudo isso foi orientado pela técnica Ellen Rosa, do Instituto Mangueira do Futuro. Tá? Também fizemos coleta utilizando um instrumento chamado plataforma de força,
que a plataforma de força faz? Observa uma atleta do seu lado direito executando o mesmo movimento que a anterior, que é um arremesso. Observe que ela está apoiada sobre uma plataforma azul. Né? O que é esta plataforma? É um sensor, né, que ele capta a força que você faz no solo. Tá? E isso te dá informações importantes sobre a força de impulsão. E a gente sabe que para a execução de determinados movimentos, principalmente no basquete, é importante que a atleta tenha força de impulsão, porque é esta força que vai ser direcionada ao movimento e à bola, fazendo com que a bola chegue ao cesto. Né? Do seu lado direito, né, você também observa uma atleta posicionada sobre a plataforma de força e você observa que, ao mesmo tempo, está sendo capturado o movimento, está sendo feita a coleta, né, cinemática também. Ok? Então, quer dizer, toda essa captura é feita automaticamente pelos dois sistemas. Tá ok? Também fizemos coletas de dados, tanto antropométricos como de força máxima de apreensão. Como eu mostrei naquele primeiro gráficozinho, né, dos métodos, um dos métodos é exatamente a antropometria. Para que serve a antropometria? Para que eu preciso medir? Porque o basquete, os atletas do basquete, eles têm determinadas características, até para poderem chegar a um determinado nível no basquete, né? Característica de altura, que é a primeira figura acima do seu lado esquerdo. Você tem a envergadura, que vai te dar o tamanho dos seus membros. Então, se sabe que, por exemplo, a estatura é uma coisa importante no basquete? Sim, principalmente em determinadas posições de atletas dentro da quadra, que faz com que ela chegue mais próxima à cesta, faz com que ela proteja mais a bola. Tá? A envergadura, por que é importante? Porque ela tem condição não só de chegar mais próximo também, mas de defender a bola, de passar com mais rapidez. E por que no lado esquerdo, do lado direito, me desculpe, você tem ali a atleta fazendo força de apreensão manual? Por que essa variável, ou esse dado é importante? Porque a atleta tem que ter força na hora que segura a bola. Né? Tem uma relação direta entre essa força e os fundamentos que essas atletas realizam. Tá? Senão é muito fácil tirar a bola, né? Um oponente vir e tirar a bola dessa atleta. Então, tudo isso foi feito, todas essas capturas foram feitas com atletas da base da Mangueira, porque o nosso interesse era estudar esta base. Então, foi do sub-12, né, de 12 anos, até o sub-19, que é a idade limite, que as atletas permanecem nesse projeto social. E também tivemos a sorte de contar com a colaboração de várias atletas da seleção brasileira e de clubes, né, que vieram ao espaço que nós temos, né, a convite da técnica Ellen Rosa, para participar desse mesmo estudo. Por quê? Porque elas veem nessas meninas um futuro. Então, acho que isso é muito importante. Quer dizer, você fazer um trabalho, isso o INT tem se colocado dentro de um projeto social e atendendo a população. Tá? Aqui é só para dar uma ideia de que essa mesma coleta foi feita com uma atleta da seleção brasileira, Rafaela Monteiro, que foi até, nesse último Pan-Americano que teve em Lima, ela foi campeã pan-americana, tá? Junto com o pessoal da seleção brasileira. Então, você vê que as mesmas coletas foram feitas com essas atletas. Né? Isso nos gerou uma coisa bem importante, que é um banco de dados, né? Então, como a Andréia já tinha salientado, nós temos que trabalhar com dados, né? Então, como fazer isso, né? Então, uma das propostas lá que nós temos no nosso estudo, dentro do nosso laboratório no INT, é transformar os nossos dados em plataformas digitais. Por quê? Porque isso facilita o acesso do técnico. Então, você percebe aqui, do seu lado esquerdo, a técnica Ellen, já vendo os dados na plataforma, e com isso ela acompanha cada atleta. Né? Dentro desse banco de dados, nós temos todas as variáveis, né? Todos os dados que foram coletados. Foram 24 atletas, sendo 15 da base da Mangueira, do sub-12 ao sub-19, e 9 profissionais, sendo que 5 são da seleção brasileira. Né? E as outras jogam em clubes, em Joinville, São Paulo. Então, se você observar,
A plataforma, na verdade, é um grande banco de dados que permite a visualização, isso facilita muito para a técnica, a visualização desses dados. Isso é importantíssimo, né? Porque ela precisa acessar, vou acessar a atleta sub-12 e tal, e ela vai ver ali todos os parâmetros cinemáticos, cinéticos e de rastreamento ou de olhar dessas atletas, assim como a antropometria. Qual a importância também dos dados? Que você pode fazer um acompanhamento longitudinal dessas atletas para ver do sub-12 ao sub-19 como é o comportamento dessas atletas no seu crescimento, na sua maturidade, tá? E qual é o desempenho dessas atletas, né? E aí é bem interessante, porque eu, quando apresentei essa plataforma para os técnicos, não foi só para ela, eles gostaram muito, é muito interessante, só que é uma gama imensa de dados, né? São 92 dados ali da parte cinemática, cinética, rastreamento. Daí os técnicos, às vezes, ficam meio perdidos. O que eu vou fazer? Eu vou olhar, eu vou analisar como? Aí surge uma luz no meu fim do túnel, né? Graças a Deus. Eu encontrei a Andréia, né? Que é a minha parceira e do INT, que já estava fazendo um trabalho inicial com essa questão do machine learning. Eu já conhecia essa parte do machine learning, da inteligência artificial, porque eu já tinha feito, na época do meu doutorado, uma disciplina sobre redes neurais. Então, falei, pô, isso é interessante, porque eu me lembrava que isso permite diagnóstico, permite agrupamento, e falei, pô, eu acho que é interessante, porque pode me ajudar, porque eu e a técnica e o staff ficam, mas que dado realmente é importante? O que faz com que uma atleta sub-15 já esteja na seleção e a outra não esteja? O que faz com que a técnica consiga ver que uma atleta sub-12 é um expoente, enquanto outra não é? Mas não necessariamente ela não vai corrigir, né? O que ela precisa corrigir? Quais são os fundamentos que ela precisa mais trabalhar, dentro dos fundamentos que a gente analisou, que foi o drible alto, o drible baixo, passe, arremesso, elementos de defesa e ataque, o que aproxima, né, uma da outra, né? O que eu posso fazer? Então, com isso, eu conversando com a Andréia e com o Renan, eles me abriram esta luz para a aplicação do machine learning, na qual o Renan vai dar prosseguimento. Obrigado pela atenção. Bom, boa tarde a todos. Eu vou estar compartilhando com vocês agora um pouco sobre o desenvolvimento desse nosso estudo, no que tange a aplicação, né, do método de Machine Learning. Bom, no primeiro momento a gente buscou conversar com a técnica Ellen para entender melhor o problema, para identificar possíveis objetivos aí centrais por trás desse estudo. E ela já deixou, de antemão, ela já deixou claro que não teria como objetivo prever uma variável de saída ou atribuir essas atletas a determinada classe ou categoria, fazendo com que a gente descartasse aí, né, a possibilidade de aplicação de uma técnica, de um método aí de regressão, de classificação, inseridos no contexto da análise supervisionada. Por outro lado, ela comentou que teria bastante interesse em identificar, né, possíveis talentos dentre as atletas de base, e disse também que seria interessante observar o comportamento dessas atletas em relação às variáveis que foram coletadas. Antes de entrar na aplicação do modelo, do método que foi escolhido, a gente reservou um tempo para a etapa de pré-processamento desses dados, que é uma etapa crucial, porque se a gente fornece dados ruins para o modelo, a gente não pode esperar que o modelo nos dê de volta resultados positivos, resultados bons. Então, a gente buscou observar a estrutura desses dados, onde a gente observou alguns dados faltantes, né? E a gente, como o nosso banco de dados, embora ele tenha muitas variáveis, ele contém poucas observações, que são os atletas, né? Contendo aí 24 atletas, como a Carla citou. E a gente optou por não remover nenhum desses registros. Logo, a gente resolveu imputar esses dados, a gente preencheu esses dados faltantes com a média de suas respectivas variáveis. Bom, levando em consideração aí o objetivo proposto, né, pela técnica Ellen e a quantidade massiva de variáveis, a gente optou por aplicar uma ferramenta, um método aí de redução de dimensionalidade inserido no contexto da análise não supervisionada.
conhecida como análise de componentes principais, também comumente chamada de PCA. Bom, e essa parte da aplicação da ferramenta propriamente dita, ela foi toda feita com base no software R, através do software R, que é uma linguagem, né, própria para modelagem de dados, para a geração desses modelos estatísticos. Eu vou pedir agora isso, já passou. Aqui nós temos aí o gráfico resultante dessa aplicação. No eixo X, nós temos uma combinação linear de todas as variáveis de entrada, ou seja, das 92 variáveis de entrada que foram coletadas pela Carla e pela sua equipe. Essa combinação, ela é a combinação que explica a maior parte da variabilidade presente nos dados. Da mesma forma, para o eixo Y, nós temos uma segunda combinação linear dessas variáveis de entrada, que representa a segunda parcela, que representa a segunda maior parcela, né, de variabilidade dos dados. Contém a segunda maior parcela de variabilidade presente nos dados. Espalhados aí por esse gráfico, nós temos as observações, que são as atletas, e elas estão distinguidas aí por diferentes cores, e a gente rotulou também essas atletas, como vocês podem ver aí, sub-12A, sub-12B, para não expor, né, o nome delas durante o nosso estudo. Em vermelho, por exemplo, nós temos aqui as atletas de sub-12, de categoria sub-12, e em rosa nós temos as profissionais. Eu chamo a atenção para a consistência dentro desse grupo das profissionais, o que já era de se esperar, né? Porque como elas são profissionais, elas tendem a ter um nível técnico semelhante, próximo uma da outra. E é exatamente o que isso quer dizer, esse posicionamento próximo delas. É que elas contêm aquelas variáveis aquelas medidas que foram coletadas, elas contêm essas variáveis de forma bem semelhante. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o posicionamento de algumas atletas de base, como vocês podem ver aí, sub-15A, sub-15B, sub-14C, o que está bem alinhado aí já com o primeiro objetivo proposto pela técnica L, que nos permite concluir que, como elas estão bem próximas desse grupo de profissionais, que seriam essas possíveis jovens talentos, né? Que a técnica L poderia vir a dar mais atenção durante os treinamentos, para essas atletas, que elas possivelmente se tornariam assim, profissionais em breve, devido às características que elas têm semelhantes. Uma outra possibilidade que essa ferramenta nos permite observar é quais variáveis mais contribuíram para a geração dos eixos, né, desse gráfico. No eixo X, por exemplo, a gente poderia projetar todas as variáveis aí, mas como são muitas, elas ficariam uma sobrepondo a outra, dificultando então a nossa análise, né, visual dessas variáveis. Então, eu trouxe aqui apenas duas para fins de exemplificar, né? No eixo X, nós temos aí as variáveis relacionadas ao fundamento drible baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fundamento drible baixo foi o que mais contribuiu na geração, no momento de gerar o eixo X. Quer dizer também que, por exemplo, a atleta sub-12C, que está no extremo esquerdo do gráfico, para que ela se aproxime no sentido horizontal das jogadoras profissionais, ela precisa melhorar nesse aspecto, ela precisa evoluir no drible baixo. Da mesma forma, o mesmo raciocínio é tido para o eixo Y, por exemplo, para que as atletas que estão cá em cima do gráfico, a sub-12B, sub-12A, sub-14A, para que elas se aproximem do grupo das profissionais de forma vertical, elas precisam melhorar nos aspectos de passe de peito e drible alto. Um comentário importante é que a gente, depois desses resultados, a gente se reuniu novamente com a técnica L, elaboramos algumas perguntas para elas, justamente para confrontar, né, com os resultados que a gente obteve, para não induzir ela a concordar com os resultados. E esses três fundamentos estavam entre o top 5 que ela elegeu como os fundamentos fundamentais, né, para distinguir as atletas profissionais das de base. Os fundamentos que as jogadoras de base precisam mais treinar, né, para evoluir o nível técnico. Bom, eu vou passar a palavra agora para a Cláudia, que vai falar um pouco sobre o trabalho dela, e entrando aí no terceiro contexto da nossa apresentação. Vou compartilhar aqui com vocês, acho que teve um problema com compartilhar. A apresentação. Olá, dele. Boa tarde. Então, Renan, você consegue compartilhar daí? Eu compartilhei agora, está aparecendo? Ainda não. Vamos ter uma ajuda, então, aqui, Renan. Alguém aqui vai tentar nos ajudar. Está compartilhado aqui, não sei se... Está compartilhado? Tá.
Porque daqui não está aparecendo, não. Vamos ter, então, uma ajuda. Espera um pouquinho, então, Renan, que nós vamos ter aqui uma ajuda para tentarmos compartilhar daqui. Tá bem. Obrigada. Vocês estão conseguindo enxergar agora? Conseguindo ver? Está sendo já compartilhado? Entrou? Vê lá se entrou também, por favor. Bem, pessoal, enquanto já entrou, não é? Então, ótimo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite. Também é uma honra, é um imenso prazer estar aqui com vocês e poder participar dessas apresentações. Antes de entrar no tema de inteligência artificial, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as microalgas e sobre o trabalho que temos desenvolvido no Instituto Nacional de Tecnologia. As microalgas são micro-organismos fotossintetizantes. Então, assim como as plantas fazem fotossíntese, para isso elas precisam de gás carbônico, luz, elementos simples, né, sais simples. Elas vivem em rios, lagos, mares, oceanos, ou seja, corpos hídricos. A importância ecológica delas é imensa, porque elas fixam CO2, o gás carbônico, com altíssima eficiência, muito superior à de plantas superiores. E a importância biotecnológica também é imensa. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas microalgas, né, aquelas que já são produzidas em escala comercial, e eu gostaria de enfatizar que esse termo microalgas é muito genérico, então por isso é que eu posso chamar de microalga aqui as Arthrospira ou espirulina. Agora, elas voltaram a chamar muita atenção mais recentemente, né, de pesquisadores e empresas, para a produção de biodiesel, exatamente porque elas apresentam inúmeras vantagens em relação às plantas oleaginosas que são comumente utilizadas para a produção desse biocombustível, né? Principalmente a produtividade em óleo, o que faz com que a área necessária para uma determinada demanda de biodiesel seja muito menor, né, para o cultivo de uma microalga do que aquela necessária para o cultivo de uma planta oleaginosa. E não somente para a produção de biodiesel, mas também elas se prestam para a produção de vários outros biocombustíveis. Agora, elas já vinham sendo utilizadas há séculos, pelo menos a espirulina, né? Arthrospira platensis. E a espirulina já era utilizada como alimento pelos astecas há 600 anos atrás. Aqui eu estou mostrando para vocês uma população da África que também utiliza a espirulina como alimento. Inclusive, lá na África, a espirulina é utilizada em programas de combate à desnutrição infantil. E isso tudo por quê? Porque a espirulina é um alimento seguro, inclusive vem sendo considerada como um alimento para o espaço, vem sendo estudada pela NASA. Ela é um alimento muito rico em vários nutrientes, principalmente em proteínas, bate, inclusive, fontes animais. Também apresenta várias ações farmacológicas. Eu estou dando aqui um enfoque para ação antiviral. Inclusive, nós temos um projeto aprovado recentemente para o uso de espirulina para o combate à Covid-19. Essas microalgas, não só a espirulina, como algumas outras, elas são comercializadas na forma ou de um pó, ou um comprimido, ou uma cápsula, né? E também podem ser extraídos produtos a partir dessa biomassa. E elas se prestam assim, para várias aplicações, para suplemento alimentar para seres humanos, fármacos nutracêuticos, delas podem ser extraídos produtos, inclusive, para substituição de insumos que importamos aqui no Brasil. Olha que importante para a nossa economia. Elas também podem ser utilizadas como insumos para ração para animais, delas podem ser extraídos biopolímeros, e a biomassa residual dessa extração ainda pode ser utilizada para a geração de energia, a produção de biofertilizantes. Olha aqui para o nosso agronegócio também, que interessante. Estou mostrando aqui agora para vocês produtos, né, que já são comercializados, onde ingredientes à base de microalgas são empregados. No caso aqui, esse primeiro produto, que é um iogurte que é encontrado aqui no Brasil, né, e nessa produção é utilizada a espirulina. Esse outro produto aqui, que é um sorvete, ele é encontrado no Reino Unido, também na Itália. Aqui no Brasil, em breve, hein, quem sabe? Né? Ele é azul por conta do pigmento que é extraído da espirulina. E esse azul, ele representa
o sabor tutti-frutti, e com uma vantagem muito grande, porque é um pigmento natural. E ele tem também várias propriedades nutricionais, inclusive é também um agente emulsificante. Também a microalga pode ser utilizada em cosméticos, e aqui eu estou mostrando para vocês sabonete, cremes. Inclusive também eu gostaria de mostrar aqui para vocês, né, uma realidade, um sabonete feito a partir de espirulina, né, um sabonete artesanal. Produto aqui já do nosso país. Também elas vêm sendo utilizadas no desenvolvimento de alimentos alternativos. Aqui eu estou mostrando alimentos alternativos para veganos, né, alternativo para queijo e bacon. Alimentos com alto teor de proteína, micronutrientes. Elas também podem ser utilizadas para tratamento de poluição do ar, né? Essas aqui são chamadas as árvores robóticas, e elas, não a biomassa, né, mas durante o próprio cultivo, elas absorvem o CO2, né, como eu comentei com vocês, através da fotossíntese, e com uma muito superior capacidade fotossintética com relação às plantas superiores. E é dito que uma unidade dessa corresponde a 400 árvores. Isso aqui é na cidade do México, mas nós temos outros projetos como esse em outras cidades. Antes de falar sobre os trabalhos que temos desenvolvido no Instituto, eu gostaria de comentar sobre o nosso Prêmio Santander de Empreendedorismo, né? Porque concorremos com milhares de pessoas aqui no Brasil e conseguimos vencer, e isso mostra a importância, a relevância do trabalho que temos desenvolvido no Instituto, né? E a importância também do Instituto Nacional de Tecnologia. E eu estou aqui na foto aqui à esquerda, e temos desenvolvido, então, no Instituto, projetos para otimização de todas as etapas para a produção da biomassa e também para a produção de produtos que podem ser extraídos dessa biomassa. Na primeira etapa, nós temos o cultivo propriamente dito, né? E temos, então, desenvolvido sistemas em escala de bancada, chegando até fotobioreatores como esse que aqui está, e até uma planta piloto, né, que foi projetada pelo nosso grupo. E nessa planta piloto nós temos aqui 2 tanques. Nesse tanque, né, que é onde elas são cultivadas, nesse tanque temos o sistema instalado, que é um sistema inovador, para o qual já temos uma carta patente, né, e é um sistema de altíssima produtividade em biomassa e capacidade de fixação de CO2. A próxima etapa é a recuperação da biomassa do meio líquido. Oi, Cláudia. A fala está ótima, mas a gente está um pouco premido pelo tempo. Aí nós temos 2 minutinhos para encerrar, então, para você aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Então, okay? tá. Então, vamos fazer o seguinte. Temos, então, uma parte de recuperação da biomassa, que temos trabalhado também, processo verde de extração da biomassa, né? E seguindo o conceito de biorefinaria, em parceria com o Instituto Senai de Inovação de Química Verde. Temos realizado coletas. Dessas coletas, nós temos uma microalga isolada com altas potencialidades para a produção de carotenoides. Trabalhamos no projeto FINEP, né, com várias instituições brasileiras, e para a produção de biodiesel de microalgas. Aqui eu estou mostrando para vocês o grupo do laboratório, né, e esse grupo ele é formado por profissionais de diversas áreas. Isso aqui é muito interessante, desde química até biologia, passando por engenharia, oceanografia. Mas nós temos um desafio. Aí eu gostaria de chamar o Renan novamente, né? Já que eu tive que passar tão rapidamente, ok. Porque agora nós vamos entrar na questão em si. Como podemos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar? Nós temos várias variáveis e temos que tirar o máximo possível de informações, né, que nos auxilia a maximizar a produção de biomassa e de produtos. Renan, como é que a gente pode fazer isso? Não só na biotecnologia de microalgas, mas também, né, em outros campos da biotecnologia. Bom, dado que você tem como objetivo aí estimar, né, analisar o crescimento da microalga, uma possibilidade seria a utilização de algum método de regressão para realizar essa análise, só que a gente dependeria de dados históricos, de dados de algas passadas, para treinar o modelo para que, então, ele possa vir a realizar essas previsões, essas análises. Trouxemos aqui até um exemplo, né, de um grupo de pesquisa, no qual ele traz de uma outra abordagem, eles usam as redes neurais. Para treinar essas redes neurais, eles fizeram uso de dados passados de 4 espécies de algas distintas, para treinar, né, como eu disse, para que, então, a partir de dados novos, de dados futuros, né, de algas futuras, eles pudessem realizar previsões e entender como se dá o crescimento dessas algas.
Aqui é uma abordagem diferente, né? Mas por se tratar de muitas variáveis, é uma abordagem mais robusta, economizando também aí, minimizando o custo, né? Com análises experimentais, a baixa demanda de tempo. Eu acho que isso é uma frente que tem ganhado bastante atenção no meio acadêmico e científico, e que a gente deve caminhar em direção para desenvolver essa nossa competência, né? De expandir os nossos recursos aí de aplicação desses métodos de aprendizado de máquina. Perfeito, Renan. E com relação à pesquisa do Grupo da Espanha, também é muito interessante, né? Nós gostaríamos muito de continuar conversando. Eu espero que a gente tenha conseguido aproveitar o máximo do nosso tempo. Nós agradecemos muito a presença de todos esses pesquisadores conversando com a gente sobre machine learning, suas aplicações. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, entrem na página do INT, busquem os contatos, busquem os artigos. Então, desejo uma boa tarde para vocês. Obrigada, professores, por estarem com a gente aqui hoje. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada a todos.